estimados irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que essas bênçãos, junto com a sua paz, as bênçãos da Virgem Maria, da nossa Santa Avó Rosa, do nosso Santo Primaz, esteja nos envolvendo, porque já estamos praticamente em reunião, já ouvimos belos hinos, apresentação dos irmãos da orquestra, o coral. Então eu creio que nós já estamos preparados para iniciarmos nossa reunião e oferecer mais um culto de louvor ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então vamos todos em pé, os que puderem, vamos com bastante reverência falar com o nosso Deus, o nosso Pai, não só louvá-lo, honrá-lo, agradecer e suplicar também as suas bênçãos. Vamos à oração. Santíssimo e onipotente Deus, nosso bondoso Pai, aqui estamos, ó Deus bendito, iniciando mais uma reunião de nossa Santa Igreja. Pela graça de Teu Filho amado, nosso bendito Jesus, de nossa Mãe a Virgem Maria, nosso Consolador a Santa Avó Rosa e nosso Profeta, nosso Santo Irmão Aldo. Teus santos que têm trazido à terra suas bênçãos, manifestando o Teu amor, a Tua misericórdia e o Teu poder. Receba, ó Pai bendito, tudo o que iremos realizar em Teu louvor e Teu Santíssimo Espírito, e assim seja honrado todo o reino de nosso Deus. Agora suplicando a Santa Avó Rosa, querida avó, que juntamente com a Virgem Maria, conceda-nos, bendita avó, uma porção da graça divina para que tenhamos mais facilidade, para que possamos merecer mais inspiração, não só o púlpito, o pastor, mas todos nós unidos, para termos facilidade de entender a vontade celestial e poder assim praticá-la com gozo, com prazer e com alegria, e muita sabedoria também. Peço as suas bênçãos, bem como as de nosso primaz, para esses meus irmãos e para todo o nosso povo, para todos nós, e assim sejamos agradecidos por tudo que temos recebido nesta Santa Igreja da Senhora, por conseguinte do nosso Deus e seus santos. Iniciada a nossa reunião, querida avó, nós muito agradecemos por esta oportunidade. Amém. Vamos cantar Igreja Forte. Amém. Todos que têm os seus lugares podem assentar-se. Na sequência vamos cantar mais alguns hinos de nosso inário. Vamos cantar o hino intitulado Milhares de Anjos, de número 21.
de número 62. E para encerrar a parte de hinos do inário, vamos cantar Ó Espírito Santo de Deus, de número 82. Apostólica
Amém. Meus queridos e estimados irmãos, temos louvado o nosso Deus com esses hinos, principalmente o último, dedicado ao Espírito Santo de nosso Deus. Agora nós vamos ouvir o coral, vamos ter este privilégio de ouvir hinos pelos irmãos do coral, da orquestra. E o primeiro, ou seja, o que nós iremos ouvir neste instante, tem o seguinte título: Onipotente Profeta, CS 248. O santo irmão Aldo está ao nosso lado a todo instante, com sua mão nos dá a proteção constante. Em todos os momentos da vida, Ele não nos deixa sós, pois agora lá no céu, com mais poder, cuida de nós. Nosso santo irmão Aldo, lá da glória celestial, olha por nós.
O santo irmão Aldo está ao nosso lado constantemente. Com todo amor, com muito carinho, nos dá perdão. É tanta sua bondade, é imensa paz que Ele traz ao nosso coração. Amém. Veja, meus queridos irmãos, como é bom receber presente. E este foi um dos mais belos presentes que nós recebemos de Deus, Jesus, a Virgem Maria e da Santa Avó, o nosso Santo Irmão Aldo, para que nesta terra pudesse ser o profeta, o santo pastor por excelência, enfim, para nos conduzir neste caminho rumo aos céus, nos alertando, nos ensinando, nos perdoando, nos abençoando, enfim, tudo o que se fez e que se faz necessário, Ele, eu creio que fará em nosso benefício. Então, amados, nós não temos com que pagar esse presente dos céus, mas temos sim condições de ajudar para que outros ou outras pessoas também venha conhecer, venha alcançar esta dádiva dos céus e venha considerar um verdadeiro presente do nosso Deus, nosso santo profeta. Eu agradeço pelo esforço que os irmãos fizeram de vir na reunião de hoje, desta manhã, cumprindo o seu dever e também expressando o amor que sentem pela igreja, pelo reino de nosso Deus e pelo nosso próprio irmão Aldo. Que os irmãos continuem sempre assim, principalmente neste novo ano que nós estamos iniciando,
e que todos possam continuar firmes e dar frutos preciosos neste novo ano em prol de nossa igreja, do reino de nosso Deus, do nosso semelhante e em favor dos irmãos mesmos. Porque tudo que nós fizermos, amados, ele volta, ou seja, em benefício para nosso bem-estar, para a nossa família, enfim, para o nosso viver nesta terra. Agora, amados, nós vamos para a parte das contribuições. É um assunto conhecido dos irmãos, mesmo porque este apelo foi lido várias vezes. Ele começou no início da semana e se estendeu, está, digamos, até o presente momento. E ele deve estar sempre em nosso entendimento sobre o valor de nossas ofertas, nossas dádivas, das ofertas generosas que os irmãos têm trazido à igreja. Eu sei que tudo isso requer esforço, requer confiança, gratidão, amor ao nosso Deus e à sua santa igreja. Porque, amados, esta igreja é o tabernáculo de nosso Deus na terra. Sendo, por conseguinte, um tabernáculo é um lugar próprio, santificado, consagrado, para que o povo de Deus possa se reunir, para que o povo de Deus possa cumprir seu dever e poder aprender, poder servir e ser muito útil ao reino de nosso Deus e nosso Pai. Então vamos aqui com essa explanação: agradecimento, incentivo e apelo por contribuições generosas. Palavras do conselho. Já iniciamos um novo ano e aproveitamos o ensejo para fazermos nossos agradecimentos a todos os irmãos apostólicos, internautas e ouvintes do programa Hora Milagrosa, os quais colaboraram com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, com sua obediência, consagração e vigilância na fé, para fugirem do mal e do pecado, e que deram sua ajuda pessoal e seu apoio financeiro a esta obra que é a Igreja Apostólica, o que a Igreja Apostólica está realizando aqui na terra, para a glória de Deus e dos seus santos. E como incentivo, afirmamos: tenham fé, confiança e esperança, porque somente com a proteção e amparo destes santos é que poderemos ser felizes, bem-aventurados e vencedores. Como puderam observar no ano que se findou, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoaram muito o nosso povo e os que tomaram conhecimento da missão do Consolador e do Santo Pastor. Realizaram grandes bênçãos e milagres, salvaram almas preciosas. Recebemos muitos visitantes em nossas reuniões, sendo que vários deles estão firmes na fé apostólica e alguns até já estão servindo a igreja. Houve diversos pedidos de ouvintes para termos novas reuniões em suas cidades e algumas delas já foram iniciadas. Mas vejam que, aumentando os trabalhos da igreja, cresce também o custo final da obra, para levar as boas novas de Jesus, do Consolador e do Santo Supremo Pastor a tantos quantos abrirem seus corações. É por isso o nosso apelo, que a igreja precisa das ofertas espontâneas e generosas de todos os fiéis para o bem e expansão dessa obra que continuará precisando do apoio de todos. Desejamos a todos um ano novo muito próspero e feliz, no sentido espiritual, que vivam bem e que tenham muita paz com todos. No sentido material, que haja muita prosperidade em seu lar, no estudo, no trabalho, nos negócios, e que não se esqueçam da sua igreja. No entanto, recomendamos que vigiem, obedeçam à disciplina, façam sua parte, orem sempre e não deixem nenhum sentimento mau dominar seu coração, como a vaidade, o orgulho e a inveja. Ó apostólicos, ajudem esta obra de Deus na terra, e os que possuem mais recursos materiais, abram o seu coração generoso e ofereçam melhores ofertas, as quais irão ajudar muito nossa obra, que precisa ser realizada com urgência para o bem desta igreja e da humanidade. Não deixem de ajudar essa obra por nada desse mundo.
porque Deus e seus santos tomam conhecimento das nossas ofertas e de nosso desprendimento. É de Deus a promessa da recompensa a todos conforme aquilo que cada um faz e fizer. Por isso Jesus ensinou que quem desse, ainda que um copo de água fria a serviço da obra de Deus, não ficaria sem seu galardão. Confiem, pois, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo já estão nos abençoando em nome de Deus e de Jesus e recompensarão com suas bênçãos preciosas, que é tudo para nós. Que a graça de nosso Deus, do Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja com todos os fiéis e obedientes, lhes proporcionando dias melhores junto aos seus entes queridos. Aqui, meus queridos irmãos, o desejo do conselho, em primeiro lugar, foi agradecer pelo esforço que os irmãos fizeram. Inclusive, eu creio, pela reunião especial do Natal de Jesus, a reunião de final de ano, e assim, amados, reconhecidamente, eles estão agradecendo a todos os irmãos, toda a igreja. Mas precisamos continuar, porque, amados, nós temos muito a realizar em benefício da nossa Santa Igreja. Eu disse há alguns instantes que esta igreja é o tabernáculo de nosso Deus. O que quer dizer tabernáculo? Tabernáculo é um lugar santo, consagrado para a adoração de Deus, de seus santos, para aprender sua santa vontade, para aumentar, para enriquecer a alma de fé, de amor, de bondade, e, enfim, passar momentos alegres na presença de anjos e santos. Porque, amados, nós não temos condições de contemplá-los, mas, na realidade, eles estão em nosso meio. Eles estão nos ajudando, nos inspirando, nos abençoando, para que possamos, a cada dia, sermos mais úteis a nós mesmos, a nossa família, a sociedade e, por conseguinte, e de uma maneira especial, a esta igreja, que, como eu disse, o tabernáculo de Deus na terra. Então, meus estimados irmãos, vamos avante com a Santa Vó Rosa e nosso irmão Aldo. Sempre eles irão nos ajudar e, mediante o nosso esforço, o nosso amor, a nossa dedicação, é que realmente eles poderão nos ajudar mais, porque não correrá o perigo de nós nos envaidecermos, de nós nos orgulharmos e deixar a igreja em último lugar. Vejam a importância, a igreja precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. Tudo é útil, e a igreja em primeiro lugar, para que possamos então sermos cumpridores de nossos deveres, para com o nosso Deus, para com a sociedade e também para aqueles que estejam à nossa volta, à nossa família, enfim. Então eu farei uma oração, amados, e após a mesma, todos que vieram preparados poderão dar as suas ofertas. Acompanhem com reverência. Bendita Vó Rosa, nosso boníssimo Espírito Consolador, que juntamente com nosso profeta, nosso santo irmão Aldo, tem abençoado a este povo, todos nós, os teus filhos. E neste ensejo, bendita Vó, chegada a hora de darmos as nossas ofertas, a Senhora que nos conhece, conhece o nosso amor, nossas condições, aquilo que nós desejamos para a nossa igreja, para o nosso semelhante, que a Senhora possa nos ajudar, para termos sempre condições de ajudar a nossa Santa Igreja, e assim ela poder cumprir sua missão na terra, missão essa recebida de Deus e da Senhora. Vó bendita, e essas ofertas, eu as consagro neste altar que te pertence, que pertence à nossa primaz, para manter e levar avante a nossa Santa Igreja, e que suas bênçãos recaiam sobre esses meus irmãos, sobre sua saúde, o trabalho, seus lares, enfim, que eles possam ser ricamente abençoados pela Senhora nossa primaz. E por essa oportunidade, a nossa gratidão sincera. Amém. As nossas irmãs poderão recolher as contribuições. Quanto a nossas irmãs recolhem as contribuições, vamos para os avisos. Aviso às congregações. Avisamos a todas as congregações, sem exceção, que somente o Conselho Deliberativo tem autonomia de suspender ou cancelar reuniões da Igreja Apostólica. A notificação da direção da Igreja se dá por documento assinado pelo presidente e enviado à congregação.
Prezados pastores, obreiros, regentes e responsáveis, solicitamos que antes de qualquer notificação aos irmãos de sua congregação, entre em contato com o Conselho pela ouvidoria.igrejaapostolica.org ou pelo e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostolica.org ou ainda pelo telefone 11 29 41 7066. Deixe o recado que o Conselho retorna com antecedência para que possamos analisar e tomar as devidas providências. Agora, amados, vamos ouvir a orquestra que irá entoar o hino intitulado Marchando, Louvando e Cantando.
Muito bem. Acabamos de ouvir pela orquestra, marchando, louvando e cantando. Agora nós iremos ouvir o coral que irá apresentar o hino intitulado Dívida de Amor, CS 433.
Amém. Agora, meus estimados irmãos, ainda tem aqui um avisinho para fazer quanto à transmissão online via YouTube. Mais uma vez advertimos aos irmãos responsáveis pela transmissão que a Igreja Apostólica não permite que suas transmissões online via YouTube ou assemelhados sejam feitas com o chat aberto para comentários e nem com monetização. Estão suspensas as transmissões que estão utilizando estas modalidades e, se continuarem, será publicado neste boletim a suspensão e a congregação. Recomendações nesta pandemia. Avisamos que o uso das máscaras cobrindo o nariz e a boca é obrigatório em todas as congregações e na sede, exceção onde for permitido que o pastor no púlpito, por estar isolado, não utilize, e aos coristas e músicos de instrumentos de sopro somente no momento da apresentação. O uso de álcool gel é obrigatório por todos e onde for possível monitorar a temperatura corporal na entrada dos templos. Esta temperatura não deve ser superior a 37,8 graus Celsius. Observem o limite da capacidade permitido em cada município. Se porventura algum irmão estiver com suspeita ou com sintomas do Covid-19, procure fazer o teste, mesmo que seja assintomático. Deve ficar em casa respeitando o isolamento para sua recuperação, evitando contaminar outros irmãos. Confiem, façam as suas orações, pedindo a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima, para que tenham misericórdia e intercedam a Deus por nós neste momento tão difícil da humanidade, protegendo, amparando e dando saúde a todos nós. Agora, meus estimados irmãos, nós vamos mais uma vez meditar nas mensagens desta semana. Essas mensagens, amadas, elas começaram no início da semana, teve alguma mudança, mas pouca. E muito objetiva para que nós possamos não só louvarmos o nosso Deus, sermos reconhecidos a Jesus, mas nos encorajarmos para continuar firmes neste santo caminho. A primeira fala sobre a dedicação ao trabalho de nossa amada Igreja Apostólica. É o que estamos contemplando através dos gestos da dedicação dos irmãos. Neste novo ano que iniciamos, vamos meditar mais uma vez nos preciosos ensinos que Jesus nos deu, através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, profeta apostólico à sua igreja. Disse Jesus aos seus discípulos: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros.
Acabamos de ouvir, amados, o hino próprio falando sobre este amor. E meditando no amor de Jesus, nós contemplamos esta sinceridade, esta perfeição, quando ele disse que ele guardou, naquela época ele estava dizendo, aqui na terra, o amor ao seu Pai, e que ele persistia naquele amor, por isso ele conseguiria fazer tudo o que precisava fazer. Jesus tinha condições, porque estava unido ao nosso Deus, neste amor sincero e eterno. Os irmãos cantaram que ele não deve ser passageiro. Realmente, tem que ser eterno, para que todos possam, então, vencer. Imagine, amado Jesus, aqui na terra, se não fosse o poder que estava com ele, o poder de Deus, não teria vencido e não teria dado a todos nós condições de sermos salvos, de ter direito de viver na terra como filho de Deus e de viver na eternidade. Mas ele persistiu, ele foi fiel em tudo ao nosso Deus e pôde realizar uma obra gigantesca. Mas ele disse também aos seus discípulos que todos deveriam ter esse mesmo amor, para com ele Jesus e para com o semelhante. Quer dizer, sem exceção, amar as pessoas, desejar o bem às pessoas. Porque, amados, este amor faz com que, se preciso for, dê até a sua vida em prol do seu semelhante. Vejam, amados, que o nosso Jesus deu prova disto, mas os seus discípulos também. Vejam que muitos dos apóstolos foram sacrificados, principalmente São Pedro. Jesus foi crucificado e São Pedro também. Com a diferença, São Pedro não aceitou ser crucificado da maneira que Jesus foi. Teria que ser de cabeça para baixo, porque ele achava que ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Então o fizeram, crucificaram de cabeça para baixo, mas ele não negou a Jesus de maneira alguma. Então isto é amor, amados, não negar a Deus, não negar o semelhante, enfim, fazer tudo com muita sinceridade. É o que nós precisamos ter em nosso coração constantemente, mesmo porque Jesus disse que se nós permanecermos neste amor, no amor de Jesus, teremos a nossa alegria completa. Quer dizer, não irá haver falha, será completa a nossa alegria. Que alegria, amados? Prazer em viver, prazer em sermos cumpridores de nossos deveres, seja ele com a nossa família, não é isso? Seja ele com a sociedade, seja ele com a nossa igreja, que é a grande família de Deus na terra. Então tudo se tornará mais perfeito, porque trata-se de um amor sincero, de um amor dedicado a Deus e ao seu reino. Então vejam que o nosso Jesus foi muito claro, e prosseguindo o seu anunciamento, ou seja, as suas palavras, ele disse ainda mais, que ele estava dando a todos os seus discípulos conhecer a vontade de Deus. Por isso que ele disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando, e eu darei a conhecer toda a vontade de nosso Deus. Não estou chamando de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas amigos, quer dizer, tudo aquilo que ele tinha, ele estava passando, levando o conhecimento de seus discípulos, para que pudesse então crer ainda mais, aceitar ainda mais, abraçando esta fé verdadeira que Jesus trouxe para os seus seguidores. Estas são as palavras, continuando, que Jesus disse aos seus discípulos, e no tempo presente todos nós, prezados irmãos e irmãs, somos discípulos do Divino Mestre. Meditem na grandeza da dedicação de Jesus por nós e pela obra
de seu Pai na terra. A Igreja Apostólica é a obra de Jesus e do Santo Consolador. É o fruto precioso da inteira dedicação da Santa Avó Rosa ao nosso Senhor Jesus e à sua obra na terra. Ambos desejam que todo o povo apostólico seja muito dedicado à sua igreja e aos ensinos que eles nos transmitiram através do ministério do irmão Aldo, do Santo Irmão Aldo. Portanto, o que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos pedem e esperam de nós é o amor de uns para com os outros. Pedem que os pastores, os obreiros, os coristas, os regentes, os músicos e os membros da igreja sejam unidos uns aos outros e que se esforcem para manter em sua alma um sincero e profundo amor pelo seu irmão e irmã na fé e ao seu próximo, seja quem for. E que amem a obra que nossa igreja realiza e que sejam a ela dedicados, que sejam misericordiosos e sintam muito amor pelas pessoas que precisam da mensagem do Consolador, para se converterem e passarem a ser felizes e abençoados, como nós temos sido desde que nos convertemos e nos agregamos a esta obra de Deus. Estes santos de Deus querem que seu povo seja sempre unido e que viva numa só fé, num só espírito de amor e de boa vontade, com o firme propósito de ganhar muitas criaturas para o reino dos céus. Assim disse ao seu tempo nosso irmão Aldo: estimados irmãos e irmãs, eu, irmão Aldo, recomendo que todos os apostólicos valorizem e considerem com muito amor todo o trabalho que a nossa igreja realiza para a salvação de cada apostólico e que deem o devido valor ao ministério que Jesus concedeu a Santa Avó Rosa e a mim, irmão Aldo, para que possamos ajudar aos seus filhos na terra, a fim de que tenham sempre ânimo forte para lutar em favor de nossa amada igreja, inclusive para que todos compreendam a necessidade de se manterem sempre fiéis e obedientes à doutrina do Evangelho do Reino dos Céus e às regras de boa conduta que a nossa igreja ensina, para que, com o seu bom exemplo, muitas pessoas sejam salvas para Deus Pai e para o seu reino. Neste novo ano de trabalho, vamos todos, irmanados num só amor e numa só fé, unir nossas forças a fim de colaborarmos com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo para que a nossa igreja cumpra a missão que recebeu de Deus Pai e prossiga anunciando as boas novas de salvação, para que muitos povos tomem conhecimento, creiam em nossa mensagem e para que muitas almas sejam remidas e salvas para o reino dos céus. Saibam, estimados irmãos, que foi com este objetivo de nosso Senhor Jesus, que nosso Senhor Jesus formou a Igreja Apostólica, uma igreja forte para lutar e vencer a cada dia na terra, e um dia nos céus podemos entrar e cantar vitórias pela dedicação de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, por este povo que forma a Igreja Apostólica. Aqui, amados, está esta mensagem nos mostrando as verdades do reino dos céus, como Jesus agiu e espera que nós também agimos da mesma forma, e o pedido do nosso primaz, a recomendação dele, para que sejamos valorizados, ou seja, que valorizemos a nossa Santa Igreja. E também que amemos uns aos outros, com o desejo de que haja a salvação, que muitos, no mínimo, venham conhecer a nossa igreja. No mínimo, conheça a obra que ela realiza. Nesse ensejo, ou seja, em nossa situação, nos dias atuais, nós temos tido esse privilégio de que, através da internet, o mundo todo conheça a Igreja Apostólica. Então, por isso, amados, que nós precisamos a cada dia nos esforçarmos no sentido de que muitos, ao conhecer, possam aceitar, possam abraçar esta fé, como nós fizemos lá no passado, e venha
agregar-se ao reino de nosso Deus para ser felizes e bem-aventurados. É verdade que alguns até gostam da igreja, aprova as suas realizações, mas não está tendo, ou não até o momento teve força de decidir. Mas isso, amados, fica a critério da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo, e no momento próprio eu creio que eles irão ajudar para que a pessoa possa se despertar. Mas uma coisa muito importante é a nossa participação. A nossa participação, amados, tem uma influência muito grande nesse sentido, de alguém se encorajar, se despertar, se conscientizar de que realmente vale a pena ser um apostólico, uma apostólica, mesmo sendo um jovem, vale a pena, porque contará com a graça divina, sucesso em seu viver, e assim será ricamente abençoados. Na sequência, vamos para esta outra mensagem, amados, que é praticamente um pedido de uma maneira mais esplêndida de nosso Santo Primaz, quando está dizendo: união do povo apostólico neste novo ano. Isto sempre foi o anseio de nosso Santo Primaz. Sempre ele desejou que fôssemos sempre unidos, mesmo porque, amados, sem esta união, nós não chegaremos aos céus. Sem essa união, nós não iremos vencer, porque o mundo é terrível, é mau, o poder do inimigo é muito grande, e então precisamos nos, unir mais e mais para nos tornarmos fortes, principalmente com as bênçãos da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Primaz. E com essa fortaleza, amados, nada irá nos vencer. Esta é a realidade. Então aqui está. Irmãos apostólicos, Jesus veio nos trazer a paz, o amor e a união, e foi isso que o nosso santo irmão Aldo sempre lutou, para que todos nós apostólicos tivéssemos estas virtudes em nossos corações e fôssemos sempre unidos para sermos vitoriosos. Em mensagem ao povo apostólico, no boletim do final do ano de 2013, o nosso santo irmão Aldo nos deixou uma mensagem de grande valor, dizendo assim: neste novo ano que se inicia, vamos todos lutar com fé, amor, amizade sincera e união de espíritos para melhor servirmos a Igreja Apostólica. Eu, irmão Aldo, digo a todos que dependemos do amor do povo apostólico, dos obreiros, dos pastores, dos regentes, dos coristas, dos músicos e dos membros da igreja, para continuarmos realizando a obra do Consolador e seguirmos avante com o trabalho de nossa igreja, que é uma obra de fé e caridade em benefício de milhares de almas. Entre tantas lutas e vitórias, a nossa igreja já está preparada para seguir em frente, e vem demonstrando isso nos últimos anos. Portanto, peço a todos que se unam neste espírito de comunhão, fraternidade, compreensão e perdão, para que possamos continuar nossa caminhada, pois temos à nossa frente e à nossa retaguarda Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, com todo o poder que receberam do nosso Deus e Pai, ajudando o povo apostólico e a todos os que estão crendo na mensagem de nossa igreja a serem vitoriosos a cada dia. Porém, eles exigem a prática da moral elevada, da boa educação, da disciplina, e dependem da obediência de todos, do seu amor pela disciplina da Igreja Apostólica, da sua dedicação e do seu comportamento para que estes santos poderosos possam protegê-los e livrá-los de todo o mal a cada dia. Meditem nos conselhos registrados no livro de Provérbios das Sagradas Escrituras, onde consta o seguinte: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e não te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama
Eu, irmão Aldo, peço a todos os apostólicos e principalmente aos mais jovens que procurem obedecer em tudo o que a nossa igreja ensina e acatem os conselhos que tenho lhes dado, para que tenham um bom sucesso na sua vida. Tenham um bom sucesso na sua vida particular, nos seus estudos e no seu trabalho neste novo ano. A luta é muito grande e muitos são os perigos desta vida. Mas se todos obedecerem, será muito mais fácil para a Santa Vó Rosa e para mim, irmão Aldo, intercedermos pelos irmãos diante de Deus, o Pai. Se todos forem obedientes, vencerão as lutas. Os problemas que surgirem em suas vidas serão solucionados. E, inclusive, grandes milagres serão realizados em nosso meio para a felicidade de todos. Com estes preciosos ensinos do nosso Santo Irmão Aldo, que é de grande valor para os que desejam vencer nesta caminhada para os céus, vamos continuar lutando para que todos alcancem a perfeição espiritual necessária para sermos vitoriosos a cada dia, a fim de sermos muito felizes e abençoados. Meus queridos e estimados irmãos, novo ano, que quer dizer nossa esperança. Esperança do quê? Esperança, amados, do sucesso de nossa igreja, do nosso sucesso. Como alcançar esse sucesso? Então, amados, o que precisa para alcançarmos este sucesso em nossa igreja? Acabamos de ouvir o que precisa. É isso? Acabamos de ouvir nossos primados dando a receita. Então ele nos mostrou que realmente precisamos a cada dia buscar com mais intensidade a nossa união, sermos mais corretos, mais sinceros, mais fiéis, observar, praticar os seus ensinos, que são o ensino de Jesus, não descuidar da disciplina, porque, amados, se nós deixarmos de obedecer, de viver, dizendo melhor, a doutrina de nossa igreja e de obedecer a disciplina, nós vamos perdendo o elo com este santo de Deus. E eles precisam estar conosco, nos ajudando a vencer. Todos, sem exceção, precisam estar com a dona de casa, com a mãe, para que tenha sabedoria, para que possa cuidar com todo carinho, com a inspiração divina de seus filhos, do lar, do esposo. Precisa ajudar os pais a ter sempre ânimo, coragem, para poder cumprir seus deveres, buscar o pão de cada dia e ser, digamos, o alento, ser a coluna principal do lar. Precisa, amados, que haja muito amor dos filhos com os pais, irmãos com irmãos, para que haja esta verdadeira união e este progresso, isso num sentido até material, e ele possa se estender à parte espiritual, que é a fé, que é o amor às coisas de Deus, principalmente o ministério. Vejam, nós como os pastores devemos estar sempre atentos, amando o nosso ministério e tendo o prazer de realizá-lo. Não achar dificuldade, não criar obstáculos, porque, amados, se nós formos criar obstáculos e ficar escolhendo, digamos, congregação, um lugar que é mais fácil de ir, enfim, amados, se nós formos criar, digamos, esses obstáculos, nós não estamos comprovando que amamos a igreja, que amamos os nossos irmãos e que realmente queremos o sucesso para a nossa Santa Igreja. E isso também se estende a todos os obreiros. Por exemplo, amados, os irmãos que têm essa incumbência de zelar pelo salão, pelo templo, que eu disse há alguns instantes, o tabernáculo de nosso Deus na terra. Então, os irmãos obreiros precisam ter esse prazer de cuidar bem dos nossos templos, de receber os irmãos com carinho, com alegria, com fé, em tempo hábil,
Porque, amados, se o obreiro chegar depois que a igreja está presente, que trabalho está prestando? Não é isso? Então, amados, precisa chegar primeiro de que a igreja, e receber os irmãos com carinho, com amor. Quanto, amados, o trabalho do coral, um trabalho eficiente, um trabalho que nos, às vezes até motiva, nos dá emoção. Então precisa que haja essa sinceridade, este amor, regentes, músicos, coristas, e todos unidos, sabendo que cada um vai completando o outro, e assim o trabalho sai com perfeição. Então é isso que o nosso primaz nos pede, quanto nós pastores, pregadores, obreiros, coristas, regentes, enfim, que o trabalho da igreja possa alcançar esse sucesso, este progresso. Então ele exige de nós que sejamos exemplos. Então é uma exigência que o nosso Jesus nos mostrou, o nosso primaz deu sequência em nome da Santa Vó Rosa, e agora precisamos estar sempre atentos que, para sermos um povo vencedor, um povo bem-aventurado, um povo que realmente possa contar com sucesso, nós precisamos em tudo observar as leis do nosso Deus, o nosso Pai. Precisamos observar com muito amor e com muito carinho, para que possamos dar à nossa igreja este avanço, este progresso. E fazendo isso, amados, nós estamos cooperando com a nossa própria vida, a nossa família e com os nossos semelhantes. Eu disse, alguns têm dificuldade de entender a missão desta igreja, mas ao ver, ao contemplar o sucesso, o exemplo dos apostólicos, então, amados, vai conscientizar de que realmente aqui é o lugar que eles precisam estar, que para alcançar os céus precisa viver assim, precisa crer na santidade, na perfeição, porque, amados, o mundo todo, poucos creem na santidade e na perfeição. Para eles tudo é moderno, agora tudo é diferente, que isto é coisa do passado, a exigência que muitas vezes chega ao seu conhecimento, mas na realidade, amados, precisamos viver em santidade, porque senão nós não seremos considerados filhos de Deus, mas sim bastardos, pessoas que vivem por viver, sem rumo, sem saber para onde vai. Então, amados, vejam o bom de ser apostólico. Sabemos de onde viemos, né? Sabemos aonde estamos e para onde iremos. Essa é a realidade. E ninguém escapa disso. Ninguém, amados. Então, tudo aquilo que nós plantarmos, iremos colher. Então, por isso que o nosso primaz nos alertou que estávamos preparados, quer dizer, ensinados para ir avante, continuar a nossa luta nesta terra. Então nós fomos e estamos cada dia mais ensinados a cooperar uns com os outros, cumprir nossos deveres e buscar a santificação que há em Deus. Quanto Jesus disse que tínhamos que sermos perfeitos como é perfeito o nosso Deus, porque somos os seus filhos. Então, sendo os seus filhos, nós precisamos observar isto. E dar exemplo desta fidelidade, deste amor, desta humildade, desta aceitação, porque vejam, amados, a principal coisa que tira a pessoa deste caminho, ou de crer em Deus, é o orgulho, é a vaidade, é a não aceitação, porque as pessoas acham que é sábias, que já tem muito conhecimento, e que não precisa de ninguém, e que é suficiente para viver muito bem nesta terra, quando estão super enganados. Nós vimos, amados, que dentro de instantes as coisas mudam na vida de uma pessoa. De instantes. E muitos dentro de meses perdem a vida do corpo. Então ninguém pode afirmar, eu sou o que sou, eu vivo quantos anos eu quero, eu faço o que eu bem entendo, e ninguém tem nada com a minha vida. Não é bem assim. É lógico, Deus dá o livre-arbítrio, mas precisamos sermos humildes, fiéis e dedicados. Então, veja, amado, o nosso profeta nos alertou e nos alerta ainda.
porque Ele quer que sejamos vitoriosos e que facilitemos a Ele, irmão Aldo, mesmo como santo de Deus na glória do nosso Pai, para que Ele e a Santa Vó Rosa possam cuidar de nós, porque somos a sua família. E eles têm direito de nos corrigir, né? Têm direito de nos mostrar as verdades. Por outro lado, nos perdoa, nos abençoa, nos une. Então, tudo o que precisa, eles estão dispostos a fazer. Então, só resta a nossa participação, a nossa humildade, o nosso amor, o nosso desejo, o nosso esforço, a nossa dedicação para podermos vencer, amados, para podermos realmente ser aquilo que se espera nos céus. Porque grande é o galardão desta igreja quando tiver a sua missão cumprida. Os irmãos, nem calculem, nós não temos nem condições de avaliar o galardão desta igreja quando tudo estiver, digamos, a contento e nosso Deus decretar o fim da missão da igreja apostólica na terra. Não sabemos quando isso vai acontecer, não. Mas o que nós devemos estar em mente é cumprir o nosso dever, fazer a nossa parte, porque o nosso dia vai chegar, e o da igreja também, quando for da vontade de nosso Deus e nosso Pai. E imagine, amados, Jesus, naquele texto que eu li para os amados, disse que se alguém desse um copo de água fria em prol da igreja, teria seu galardão. Imagine os irmãos fazer tudo como está fazendo, com amor e sinceridade, quanto à vida particular, os seus compromissos, seja no seu lar, no trabalho, os jovens, principalmente nos seus estudos, e na igreja, né, cumprindo seu dever, seja membro, seja corista, músico, regente, todos nós como obreiros, cumprindo o nosso dever. Então, tudo espera um galardão precioso, para que possamos ir, digamos, de posse definitiva com o nosso Deus. Então, para nós, neste novo ano, a nossa esperança é essa: sermos mais dedicados, mais consagrados, mais unidos, e podemos assim atender o nosso Santo Primaz, em tudo, para vencermos. Quando esse hino que nós logo mais iremos ouvir, quando ele foi escrito, amados, o nosso Primaz aprovou, lógico. Então a luta vem, mas nós estamos vencendo e sempre iremos vencer, porque Ele está conosco, a Santa Vó Rosa está conosco, para fazermos vencedores. Então por isso precisamos estar atentos e unidos para vencermos os dias, as lutas que são das mais diversas. Quando parece uma estar suavizada, surge outra pior. Então, amados, nós não podemos ter medo. Nós devemos sermos corajosos, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o poder de Deus, e este poder foi dado à Santa Vó Rosa, ao nosso irmão Aldo, em nome de Jesus e com a Virgem Maria, para cuidar do povo de Deus, dele aqui na terra. Amém. Então nós vamos, amados, agora ouvir pelos irmãos do coral este hino intitulado A Luta Vem, Mas Eu Venço. Quer dizer, nós vencemos esta luta constantemente. Vamos ouvir.
Consigo
Amém. Vejam, meus queridos irmãos, o valor de cada apostólico. Então, os irmãos, não esqueçam disso, o seu valor, o valor diante de nosso Deus, da Santa Avó Rosa. E do nosso primaz. Certa vez Jesus disse: uma alma salva vale mais que todos os tesouros da terra. Então, amados, vejam o valor de sua salvação, de nossa salvação para Deus. Cada apostólico, que quer dizer que foi resgatado, tem esse valor. E quantos poderão ser resgatados? Quantos? Daí, amados, vamos lutar, vamos vencer e ajudar na salvação de almas, ajudar no crescimento do reino de Deus nesta terra. Porque este é o objetivo dele, a extensão do seu reino. E o objetivo dele é de que essa extensão se dê com os contritos, os arrependidos, as pessoas que realmente abraçaram e venham abraçar a fé apostólica. Meu muito obrigado a todos, amados. Foi muito bom estar iniciando o ano com os irmãos. Não esperava que acontecesse isso, mas aconteceu. Graças a Santa Avó e Irmão Alto. Então, que os irmãos sejam recompensados por tudo o que fizeram, faz e fará em prol de nossa igreja e de sua congregação, desta congregação, que é nossa. Vamos em pé, vamos encerrar a nossa reunião com a oração final. Todos tenham uma semana excelente e assim prossiga nessa jornada, nesse novo ano. Oremos. Bendita Avó Rosa, nosso boníssimo Espírito Consolador, te adoramos, ó, te agradecemos por tudo que a Senhora tem nos dado, pelas as oportunidades de nos reunirmos como família de Deus, família apostólica, teus filhos, e passarmos momentos alegres, felizes, ouvindo belos hinos, meditando, vó, e sentindo a presença das bênçãos de nosso Deus através de anjos e santos. Que a Senhora possa nos conservar, vó, sempre unidos, sempre fiéis, sempre dedicados. Que a Senhora possa abençoar toda a tua igreja, as nossas crianças, a nossa adolescência, os jovens que com boa vontade procuram te servir. Que a Senhora possa ajudá-los, ter a sabedoria para se livrar dos males e ter sucesso em tudo que fizer, no estudo, no trabalho, na edificação da família, enfim, que eles possam perceber que vale a pena ser um apostólico ou uma apostólica. Minha Santa Avó, peço em favor de todos os meus irmãos, eu creio que muitos pedem à Senhora saúde,
pede em sabedoria, pede que a Senhora conceda mais oportunidades de um viver melhor, que assim seja para com todos. Também que possam sempre serem muito dedicados à nossa Santa Igreja. Peço em favor destes, daqueles que não vieram por um motivo justo, e da tua igreja, querida avó, principalmente as pessoas que têm nos assistido via internet, que têm nos valorizado, que a Senhora possa ajudá-los a entender a missão desta igreja e que possam abraçar esta fé, tornando-se um verdadeiro apostólico, apostólica da Senhora de nosso Deus. Peço agora em favor desses nomes, cujos mesmos estão nessa caixa de pedido de oração, rogando que a Senhora olhe para essas pessoas, conceda-lhes o que te pedem, e assim eles sejam, ó Santa Avó, ricamente abençoados pela Senhora, pelo nosso Santo Primaz, distribuindo entre eles as bênçãos de Deus, o nosso Pai. Juntos agora com meus irmãos, louvando e adorando a Senhora, louvando a Virgem Maria, o nosso Jesus, nosso Primaz e todo o poder de nosso eterno Deus, sejam assim honrados e glorificados em nosso viver hoje e sempre. Peço à Senhora que leve em paz esses meus irmãos, proporcionando a todos uma semana feliz e bem-aventurada. E assim seja para a sua felicidade. Vó bendita, por tudo que a Senhora tem nos dado, receba o nosso amor e nosso louvor hoje e sempre. A Ti, a Jesus, a Virgem Maria, o nosso irmão Aldo e o nosso eterno Deus e Pai. Amém. A paz do Senhor a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.